Olá, gente bonita! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Vamos lá para a verificação dos nossos exercícios? Lembrando que esses exercícios fazem parte do material didático de vocês. Então, vamos para a questão número 1. Nessa questão, vocês deveriam reescrever os trechos flexionando o verbo em terceira pessoa. E para isso, nós precisaríamos fazer algumas alterações. É importante observar que os verbos, eles vão para a terceira pessoa, mas eu também preciso mudar os pronomes, tá, gente? Então, eu destaquei para vocês aqui as alterações que nós precisamos fazer. Então, nós temos aqui pronomes, meus, minha, né? O me e o verbo preferir. Todos eles referem-se à primeira pessoa. E a nossa atividade exige, né? Ela nos pede para que a gente faça em terceira pessoa. Como ficaria essa questão em terceira pessoa? Vamos dar uma olhadinha? Antes, eu vou fazer a leitura para a gente relembrar o trecho, tá? Com os nascimentos dos meus filhos, querendo contar histórias para eles, preferi inventar do que ler. Aí Silvinha, minha esposa, me aconselhou a anotar essas invenções. Foi o primeiro passo para me apaixonar pelas histórias e poemas para crianças e adolescentes. Lembrando aí que se trata, né, da autobiografia do Elias José. E agora vamos fazer a mágica, transformar isso em terceira pessoa. Com o nascimento dos seus filhos, querendo contar histórias para eles, preferiu inventar do que ler. Aí a Silvinha, sua esposa, o aconselhou a anotar essas invenções. Foi o primeiro passo para se apaixonar pelas histórias e poemas para crianças e adolescentes. Olha só o que nós mudamos nessa versão aí em terceira pessoa. Nós mudamos os meus para seus, o preferia para preferiu, o me aqui, né, para o e se, e o minha para sua. Então, foram essas alterações que nós fizemos nesse trecho. Vamos para o próximo. Com o meu terceiro livro de contos, ganhei o prêmio Jabuti e tive a oportunidade de me profissionalizar como escritor. Não parei de publicar e ganhar prêmios. Vamos ver o que precisa ser modificado aí, em relação ao verbo e os pronomes. Então, nós temos aqui, né, o meu, o me, que a gente já viu que são os pronomes, ganhei, tive e parei, que são os verbos que estão em primeira pessoa. Vamos para a mágica. Com o seu livro de contos, ganhou o prêmio Jabuti e teve a oportunidade de se profissionalizar como escritor. Não parou de publicar e ganhar prêmios. Vamos ver como ficou a alteração aí em relação aos verbos. Aos verbos e aos pronomes, claro, né? Então, nós temos que no lugar do ganhei, eu coloquei ganhou. No lugar do meu, eu coloquei seu, né? Porque eu tô falando em relação à terceira pessoa. Em relação ao tive, ficou teve. Em relação ao me, ficou se. E em relação ao parei, ficou o parou. Então, vejam que essas modificações se dão justamente porque eu estou passando os verbos para a terceira pessoa. Agora, um alerta importante, gente. Eu mudei o verbo para a terceira pessoa, mas eu não alterei o tempo verbal, ó. Ganhei, continua no passado. Então, ganhou também no passado. Tive no passado. Parei no passado. Teve, parou, também continuo no passado. Então, alterei a pessoa e não o tempo verbal, beleza? Como também não alterei o modo verbal. Lembrando que aqui o modo verbal é o modo indicativo, que indica certeza. Vamos para a próxima. Hoje, tem aproximadamente 30 prêmios importantes, mais de 100 livros publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Tenho contos e poemas traduzidos e publicados em vários países. Olha só o que nós vamos precisar alterar, o tenho que aparece 2 vezes. Hoje, tem aproximadamente 30 prêmios importantes, mais de 100 livros publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Tem contos e poemas traduzidos e publicados em vários países. Vamos passar o tenho, então, para a terceira pessoa. Tem. Então, tenho está no presente. Nós permanecemos com o verbo no tempo que estava ali no trecho original. Mantemos o tempo verbal, só vamos mudar aí a pessoa, de primeira para terceira. E lembrando que o modo continua sendo indicativo. Nessa questão, que é a segunda, nós temos a seguinte proposta, que é reescrever os trechos
flexionando o verbo em primeira pessoa. Então, antes nós tínhamos em primeira e passamos para a terceira. Agora nós temos em terceira, desculpa, e vamos passar para a primeira, certo? Processo inverso. Vamos lá? Além de escritor, foi professor de literatura e teoria da literatura. Então, foi. Além de escritor, fui professor de literatura e teoria da literatura. Por que fui? Porque eu estou falando de mim, primeira pessoa. Lembrando, ó, tempo verbal é o mesmo. Alterou apenas a pessoa. O modo também permanece indicativo. E aqui nós temos... Opa, me antecipei. Já marquei ali, mas vamos lá. Estreou em livro com A Mal Amada, publicado pela imprensa oficial de Minas Gerais em 1970. Então, nós já marcamos ali, né? Acabei me antecipando, o estreou, que é onde nós vamos fazer a nossa modificação em relação à primeira pessoa. Então, ficaria: estreiei em livro com A Mal Amada, publicada pela imprensa oficial de Minas Gerais em 1970. Olha aí o verbo destacado. Certo? Então, lembrando, aqui nós tivemos alteração com relação à pessoa e não em relação ao tempo e nem em relação ao modo. Tranquilo, gente? Muito bom. Pessoal, então a nossa aula encerra por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Beijos, beijos para vocês, um forte abraço e fiquem bem.